Pai, Senhor, irmãos, vamos se colocar em pé, fazer uma oração para estar iniciando a escola bíblica dominical. Logo após, a irmã Socorro vai estar louvando o Senhor com o hino da harpa, e aí iniciando a nossa aula logo após. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para Te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, meu Pai, nesta manhã. Abençoa meus irmãos que aqui já chegaram, meu Pai. Senhor, também abençoa aqueles que estão a caminho à Tua casa. Traga eles em paz, livrando e guardando de todo mal, meu Senhor. Pai, continua conosco nesta manhã, porque assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença é suficiente esta manhã, para nos dar força, para nos fortalecer, para nos ajudar, meu Senhor. Assim eu Te peço em Teu nome, Jesus Cristo, e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Os presentes. Vamos louvar ao Senhor com o hino 33, sugestão da nossa revista. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze Teu eterno amor. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe, irmã Socorro. E o Senhor tem nos segurado nas Suas mãos. Se estamos aqui essa manhã, é porque as mãos fortes do Senhor têm nos sustentado. É um privilégio estar aqui essa manhã, irmãos. É um privilégio. Muitos queriam estar, mas infelizmente não pode estar. Nós que aqui estamos, temos que agradecer muito ao Senhor. Vamos se colocar em pé para estar lendo aqui a nossa lição, a revista, né? Os irmãos que não têm a revista, o texto de referência se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o verso é o 24, 25, 26, 27 e o 30. Hoje, 27 de setembro de 2020, a nossa 13ª lição, a última lição, né? Encerrando o trimestre. O tema é perseguindo, mas não derrotado. Texto áureo: em Deus louvarei a sua palavra,
Em Deus pus a minha confiança e não temerei, que me pode fazer a carne. Salmo 56, 4. Verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da lição: mostrar que Deus sempre nos socorre. Segundo, apresentar a grandeza da chamada de Paulo. Terceiro, explicar que as crises são passageiras. Os irmãos acompanhem aí, texto de referência, segunda carta de Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao 27, pula para o 30. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, e em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, e em perigo na cidade, em perigo no deserto, e em perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém? Esse trimestre está uma benção e hoje não será diferente, né? Tem tratado de alguns personagens da Bíblia e hoje é um dos mais conhecidos, o apóstolo Paulo. E aqui, né, irmão, vou passar para o evangelista Augusto, que é o professor, mas só de ver o que esse homem passou por amor ao Evangelho, nossa alma enche de alegria, porque ele sabia e tinha certeza que valeria a pena. Vamos fazer mais uma oração e logo após o evangelista e professor Augusto vai assumir a cruz. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por aqui já lido, meu Pai, esse texto. Pai, abençoa o Teu filho, o Teu servo, que estudou, que o Teu Espírito Santo possa vir fazer ele lembrar, meu Pai. Também abençoa cada um que aqui está, também aqueles que estão acompanhando nos seus lares, meu Senhor. Que nosso coração possa vir ser aberto e ouvir a Tua palavra e viver conforme a Tua palavra, meu Senhor. Precisamos viver conforme a Tua palavra, porque a Tua palavra nos ajuda, nos fortalece, nos aviva, nos anima. Senhor, nos ajuda uma vez mais. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus Cristo, e te agradeço. Amém. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, e a todos os irmãos que nos ouvem nos seus lares, nesta manhã, que nos aprove o Senhor nosso Deus, esta dádiva tão gloriosa, de podermos estar mais uma vez inclinados e debruçados sobre a palavra do Senhor, neste final desse trimestre, diante de um personagem que a qual tem sido um grande desbravador do Evangelho, a qual Paulo nos ensina um viver de uma vida absoluta, não viver de uma vida parcial, mas uma vida absoluta a serviço do reino do Senhor. E nesta manhã teremos a graça do nosso Deus e saímos daqui diferentes. Eu creio que o ângulo, a nossa visão, o nosso almejar, o nosso coração sairemos daqui impactados, irmãos, porque quando nós olhamos para Paulo, nós vemos um homem como qualquer um de nós, passivo, de fraquezas, de medo, de todas as coisas humanas, mas parece que quando olhamos para Paulo, parece que é um ser que ele havia sido treinado para ignorar tudo isso, mas na verdade não havia sido treinado para ignorar tudo isso. O que havia na vida de Paulo
era sempre a ação do Espírito Santo e uma vida de retidão e de uma vida voluntariosa, sempre disposta a entregar seu tudo ao Senhor Jesus. E quando qualquer pessoa se dispõe a fazer isto, pode ter certeza que todas as ferramentas das mais ricas e poderosas do céu, o Senhor vai dispor para cada um de nós nas mais ferrenhas batalhas da vida, e as demais que estiver além da nossa capacidade, nós sabemos que o Senhor batalhará por nós. Lição esta, amados, que tem um tema que já nos faz compreender que perseguido, mas não derrotado. Nós vivemos num período a qual as lições anteriores, nós, em muitas peculiaridades, nós vimos que homens também passaram por momentos tão difíceis, mas seus finais sempre foram triunfantes. E Paulo parece-nos, e podemos até dizer que já como nosso contemporâneo, já depois da morte de Cristo, Paulo, ele se agiganta, porque sendo o pai da igreja, fundadores da igreja, o homem que estava disposto antes da sua vida passar pela conversão, ele estava disposto a eliminar, a destruir o crescimento da igreja. Enquanto os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, dando partida, sequência no Evangelho, fazendo aquilo que Jesus havia preparado, Paulo estava se munindo de toda a instrumentalidade, de autoridades, de outro lado, defendendo seus interesses e ponto de vista da lei, assim como o fariseu, um homem íntegro também, mas lutando pela causa errada, uma qualidade, porém, lutando do lado errado. Paulo não estava errado no que tange a dizer que defendia com toda veemência aquilo que ele acreditava, mas aquilo que ele defendia, simplesmente, nada mais e nada menos, defendia aquilo que já não era mais aquilo que revogava para o mundo e o sistema, porque ali no partido suposto, o que os discípulos estavam pregando, que a salvação advinha de Cristo, e Paulo não aceitava, amados, de maneira nenhuma, um Salvador que estava cravado no madeiro. Ele não aceitava, porque o madeiro era para um malfeitor, era uma sentença para o pior e mais bárbaro homem que tivesse cometido qualquer pecado contra Roma ou inimigo de Roma. E quando Paulo olha para isto, ele endurece, mesmo estando sendo doutrinado aos pés de Gamaliel, um homem sensato, um homem tão nobre, que não ensina Paulo com essa força, com essa violência, mas por um lado ser defensor, o inimigo acha um meio de colocar a ira sobre Paulo e colocar um ponto final nisso, nessa história. E Deus, conhecendo o coração de Paulo, Deus não despreza qualidades, porque a valentia de Paulo Deus observava, e Deus gostava da valentia de Paulo, a determinação de Paulo Deus gostava. E é um ponto que eu começo aqui dizendo para você que está me ouvindo, e para mim que eu aprendo, amados, porque após a conversão do Evangelho, parece-nos que existem qualidades que nós tínhamos, e quando após aceitarmos Jesus, parece que essas qualidades elas foram embora depois da conversão. Parece que aquela valentia de defender a sua família, de defender suas posições, seus ideais, mesmo que quando era errado, estas valentias de defender, de sempre ser leal a esses princípios, eles têm que ainda existir da forma de conservar
E quando nós agora estamos do outro lado, como Paulo, ele manteve essa postura, porque Paulo ele vem de uma linhagem como essa. Porque quando nós vamos observar a linhagem de Paulo, ele vem dos benjamitas. E quando nós observamos a mão que abençoa esta tribo, a mão de Jacó, ele está dizendo: você será como aquele que entrará numa batalha e vencerá, e antes do alvorecer você já está comemorando a vitória, porque vocês serão valentes. Então Paulo vem da linhagem, assim como Saul também era valente. Mesmo assim, Paulo tinha esse valor que precisa ser enxergado, que não é um demérito, mas um mérito. E quanto de nós temos nos acovardado, aceitamos Jesus e nos acovardamos com medo de circunstância, de tantas coisas que estão permeando por causa do sistema, enfermidades, circunstância de trabalho e tanta coisa. Nós estamos simplesmente desprovidos, desencorajados, estamos na caverna, estamos em tantos lugares tenebrosos. Mas eu te convido nesta manhã a você refletir e você se levantar nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, ele estava determinado porque sabia que os discípulos não iriam parar, os apóstolos não iriam parar. E mesmo as perseguições, largando todas as suas propriedades, largando todas as suas terras, eles iam pregando, semeando o evangelho, e a igreja e o evangelho crescia cada vez mais. E ele pede liberdade para alcançar outras fronteiras, outros lugares, e assim deram poder a ele. E quando ele parte para Damasco, o Senhor resolve ter um encontro com Paulo. E naquele dia, quando parecia que Paulo estava determinado e tinha um projeto que colocaria fim em toda a história, o Senhor aparece para Paulo. O Senhor em uma luz, com uma luz, um clarão, a Bíblia descreve, e uma voz estronda no meio daquele deserto, e ali Paulo cai ao chão, e todos ouvem, mas não compreende o que está acontecendo. Paulo reconhece, estremece toda a sua extremidade corpórea, o seu coração cria um temor tão grande, porque mesmo ele descreve na Bíblia que ele teve um encontro com o Senhor, aquele a quem ele perseguia. E a partir dali Paulo agora resolve dedicar a sua vida, doar a sua vida, corrigir tudo aquilo que ele havia, pelo mártir de Estevão, que havia até o seu sangue de Estevão nas roupas que estavam ainda recentemente carregando no seu corpo. E Paulo estava tão determinado, mas aquele homem com aquele ego tão elevado, ele estava agora um homem impotente, porque estava cego. E Deus começa a provar agora Paulo, e manda para que ele vá até um determinado lugar. E Paulo certamente obedece, e Deus revela a Barnabé em sonho, para que vá de encontro a Paulo. E quando o servo do Senhor ouve isto, uma coisa que é muito interessante, amados, que existe missão e missões. E quando Barnabé ouve a quem Deus manda enviar, para que impõe as mãos, para que ele possa ser curado e volte daquela cegueira, volte a ver, e possa ser batizado e receba os dons espirituais, a capacitação do Espírito Santo, a graça seja derramada sobre Paulo. Ele hesita em algum momento, dizendo: mas logo a este, eu posso pensar que ele reluta dentro dele, porque a este Senhor que recentemente nosso irmão foi apedrejado, amando dele, estando ele presente,
a este que tantos nossos irmãos foi açoitado e estava determinado essa perseguição ferrenha, mas ele vai lá e cumpre o propósito do Senhor. Porque o Senhor diz: vai lá, porque eu tenho escolhido ele como um vaso de honra. Eu tenho escolhido ele. Há muito tempo eu estou de olho neste homem. E eu faço uma pergunta para mim, e responda você também, essa pergunta é para ti. Quanto tempo o Senhor te escolheu estando tanto tempo de olho em mim e em você? Quantas coisas erradas nós fazíamos na contramão, sendo inimigo de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou de tal maneira, nos resgatou, nos confiou uma obra, nos capacitou, derramou sobre nós uma capacidade do Espírito Santo, capaz de dizer a todos os discípulos: olha o que vocês têm, porque esses sinais seguirão a vocês, aos que crerem, não a eles que ainda não creram, mas a vocês esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. E nós ficamos aqui percebendo, amados, que não só a Paulo lhe foi conferido a isso, mas o assunto aqui é Paulo, mas nos foi conferido também isto: poder de Deus, capacidade e autoridade. E esta palavra é para nos motivar, fazermos uma injeção de ânimo, para nos levantarmos diante desta realidade, nos apresentar diante do Senhor e não nos acovardarmos. Porque o mesmo nutriente, o mesmo poder, a mesma fonte que veio a Paulo e que conferiu a Cristo no deserto, em todo o seu ministério e a todos os apóstolos, é a mesma pelo Espírito Santo de Deus que nos confere à igreja e a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Paulo nasce em uma cidade de Tarso e era filho de pais hebreus, pertencia àquela tribo de Benjamim. Então ele era judeu, a família, o DNA, era compatriota, pertencia ao dos patriarcas de Abraão, da linhagem de Abraão. Mas era necessário que, muitas das vezes, quando ele dizia que tinha dupla cidadania, por causa do lugar aonde nasceu, ele teve esse privilégio e também pelo poder aquisitivo que os seus pais os deixaram e o legado que deixou. Por isso que Paulo era chamado pelo seu nome, pelo seu nascimento, do privilégio da cidade de Roma. E agora Paulo passa pela conversão. Então Paulo agora está na contramão. Tudo poderia parecer que, a nível de pensamento, qualquer um de nós poderia dizer que Paulo seria fácil ser aceito no meio da igreja. Quem não queria Paulo nas igrejas hoje em dia? Quem não queria Paulo num púlpito hoje em dia? Mas não foi bem assim. Porque os cristãos de antes olhavam para Paulo desconfiado. Olhava Paulo e certamente pensando: será que ele não está sendo infiltrado para, no momento certo? Será que ele não está manipulando? Paulo começa agora pelo Espírito Santo de Deus, sendo apóstolo. E ele não se julga-se como apóstolo, porque ele diz: eu sou o menor. Ele não se titula, ele não se coloca-se como os demais, todos os apóstolos. Mas Paulo tem o potencial e começa a se desvencilhar, se distanciar pelo zelo e pelo poder que ele foi-lhe conferido a pregar não para os judeus, mas para os gentios. E quando ele faz isso, agora ele arruma um problema contra a igreja ali, contra os seus irmãos locais, que ali reprovavam o seu ministério. Paulo muitas das vezes foi
muitas das vezes foi ali conferido a se afastar, a se retirar, porque não aceitava que a graça fosse revelada aos incircuncisos, que não estavam enquadrados ainda debaixo da lei, que ainda existia o legalismo que impertrava naquele momento. Ainda existia dogmas e coisas que ainda permanecia. E Paulo tinha esta dificuldade. Quantos problemas Paulo teve que enfrentar, amados? E na lição nós vamos ver que os temas, ele vai falar da transformação milagrosa, mas também vai falar também no tópico 2, 1 e 2, você que estudou a lição, vai ver que a sua missão era maior do que a sua dor. Aonde eu comecei a analisar, ignorar os seus sentimentos, ignorar as traições, as rejeições, ignorar ali, muitas das vezes, os seus irmãos não dar apoio, não aceitação. Muitas das vezes é muito difícil assimilar essa situação. Mas quem disse que Paulo estava preocupado com tais coisas? Para Paulo estas coisas eram minúsculas ou insignificativas. Mas eu pergunto para mim e para você, se isto acontece ou se lhe aconteceu. Quantas vezes pessoas têm saído da igreja por causa de coisas tão bobas e tão pequenas? Às vezes o irmão passa e não dá a paz do Senhor porque às vezes nem viu. E alguém simplesmente contrariado e não entendeu nem para pensar, será que ele não me viu? Já pensa, o irmão virou a cara, deve estar com problema, deve estar com raiva de mim, está metido. Talvez a irmã, porque ela hoje saiu apressada, saiu de calça, e aí achou que eu não sou crente, aí não deu a paz, e aí o inimigo já começa a criar já certo cenário. Eu peço para que você reflita. E aí, vai perder a tua bênção por causa de coisas tão banais? Entra na vida de Paulo e começa a ver. Você consegue viver um pouco da vida de Paulo? Se Paulo tivesse se inflamado, se Paulo tivesse se embriagado com isto, se clerizado, se Paulo tivesse se minimizado, se amedrontado, se acovardado, se negativado, dizendo, meu ministério é reprovado, será que Deus não errou em me escolher? Deus nunca erra em nos escolher, é eu e você que não valoriza a escolha de Deus. Deus nunca, jamais erra em nos escolher. Nunca ache que a culpa é de A e nem de B. Se alguma coisa está errada é por causa de nós. Então nós devemos nos colocar de joelho e clamar por misericórdia e voltar à essência do verdadeiro amor. Porque servia ao Senhor. Paulo, ele servia dizendo, o Senhor é um privilégio. E estar aqui nesta manhã, estar aí nesta manhã, estar de pé, estar ouvindo, é o maior dos privilégios, poder respirar e saber que existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que cuida da igreja. Aleluia. Paulo tinha essa certeza, irmão. Embora as coisas não eram tão favoráveis, não existia naquela época os bajuladores que hoje tem. Hoje, se chegasse Paulo em alguns lugares, certamente tinha um tapete vermelho. Paulo não tinha tapete vermelho, tinha pedra na mão. Depois do discurso da palavra viva e poderosa do Jesus Cristo ressurreto, tinha pedra na mão, não tapete nem flores. Porque em certo lugar Paulo, ele cura um coxo.
E levantaram ele e seu companheiro como deuses, deram nomes. Mas logo depois, alguns dos judeus chegaram cochichando nos ouvidos daquela multidão e mandaram apedrejar. E os mesmos que escolheram como deuses e aplaudiram e aclamaram, apedrejaram Paulo a ponto de olhar se estava morto e não vendo-o respirar, puxaram e largaram fora da cidade, desfalecido. E muitos pensam que o evangelho é fácil. Se estiver vivendo o evangelho fácil, tu está entrando na porta errada, meu irmão. Tu está entrando na porta do evangelho da conveniência, cuidado. Porta da conveniência. Venha como estás, continue como estás. Escolha a comida que quer comer. Mas a porta da convenção não, é a porta estreita. É a porta da renúncia. É se nutrir da palavra que não mudou, que é poderosa, que é única, eficaz e verdadeira, que é a fonte da vida, aquela que reflete as nossas deficiências, porque é o espelho que nos mostra as nossas manchas. Mas também ela é água que purifica e que lava, porque é o sangue que nos purifica de todo o pecado de Jesus Cristo. Aleluia. Se fôssemos falar das dores de Paulo, são num aspecto, amados, moral, físico, e até mesmo espiritual. Em todos os aspectos Paulo sofreu. Homem capaz de dizer: eu já me conformei, tanto faz comer como não comer. Quem é que não já viu Paulo falar isto? Eu sei ter fome, frio. O top da lição já vem dizendo isso. Passei por 5 vezes por 39 chibatadas, porque não poderia ser 40, porque existia uma lei, não podia dar 40 chibatadas. Chegava em 39, zerava e voltava para 39, começava tudo de novo. Se errasse, aquele que conferia a chicotada, esse seria açoitado. Por causa de quê, amados? Por causa do evangelho. Eu pergunto, você está sofrendo alguma coisa por causa de quê, meu irmão? Bem-aventurado é aqueles que foram perseguidos, encaluniados, injuriados por causa de mim. Porque muitos antes de vós foram. Paulo fazia isto, amados, com uma paixão tão grande. Nós não vemos Paulo aqui em nenhum momento dando carteirada. Você já viu na Bíblia aqui Paulo dando carteirada? Muitos querem ser Paulo. Eu confesso, eu não queria ser Paulo, amados. É necessário, às vezes, vigiar naquilo que vai falar. Quantas pessoas falam: eu queria ser como Paulo. Glória a Deus. Está disposto a ser Paulo mesmo? Está disposto? Mas pelo menos aprender um pouco com Paulo eu quero. E sair daqui renovado através da vida deste homem, pelo legado deixado que o Espírito Santo tanto usou na instrumentalidade.
socorro em tempos de crise, amados. Crise política naquela época já existia. Crise econômica, crise espiritual. Crise espiritual, João Batista já vem enfrentando logo uma imoralidade. Depois de 400 anos de silêncio, quando rompe esse período, já João Batista vem já apontando as irregularidades e as pessoas que deveriam ser exemplos, como Anás e Caifás, os sumos sacerdotes que estavam totalmente alinhados à política, aos governos romanos, comendo, debruçado, vivendo ali no complô, ali em negociatas. Parece que os dias atuais há um sentimento de que estas coisas ainda existem, ainda perdura, nos faz entender que estas realidades ainda consistem no nosso meio. Problemas econômicos, problemas, conflitos na política. E um dos piores momentos em que a fase que os cristãos estavam vivendo foi aonde aparece um homem louco, a qual foi capaz de matar sua família. Estava tão determinado ao poder que não hesitava aos mínimos, mais sórdidos pensamentos macabros que vinha e executava, tendo a vontade de reconstruir a cidade. Nero precisava de recurso, e aquela época estava vivendo uma época como hoje, não tinha recurso, e ele então é aconselhado a fazer uma loucura, e ele coloca esse plano em ação. Mas quando o plano em ação estava sendo investigado, ele agora coloca a culpa nos judeus. E dali parte de um conflito de interesse de política, envolvido na crise econômica, interesses, aproveita para empreender uma caçada terrível na história, onde alguns historiadores dizem que faltou madeiras para enfincar nas ruas como postes, aonde não eram as luzes de energia elétrica, mas cristãos amarrados, incendiados, clareando as noites da cidade de Roma. E aí Paulo, é nesse tempo que Paulo está vivendo, e nesse contexto que Paulo, ele vai muitas das vezes ao julgamento. E Paulo descreve algo, amados, que muitas das vezes a gente olha o quanto fazemos e almejamos o fruto e o resultado. É comum isso, é natural de cada um ser, de cada um de nós. Não é errado, amados, você vê o resultado e a satisfação, a gratidão, um parabéns, uma palavra de motivação. Em algum momento Paulo está dizendo: eu venci o leão, mas eu estava lá, ninguém estava comigo, eu estava sozinho, me abandonaram. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe qual é o sentimento de Paulo? Construir igreja, curar chagas da alma das pessoas, estar rodeado de pessoas, servir a pessoas. Muitas das vezes é esperar alguém, nem que seja lá no fundo da plateia. Meu amado irmão, quem sabe você já passou por isso. Paulo não vê alguém físico,
ali. Mas ele, dentro dele, ele descreve tendo a certeza: mas o Senhor estava comigo, Ele não me abandonou. Então eu falo para você, meu irmão, não importa a situação que você está, Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca te abandona, nunca te abandonou. Ele é fiel. A crise econômica são os piores males para o ser humano, porque aí muitas das vezes a prova da peneira, podemos usar essa linguagem, de muitas pessoas ser testado quem são e quem não são. E Paulo jamais ele envolve-se em negociata. Paulo jamais ele extorquia a igreja, porque ele sempre, quando ia fazer a obra, ele sempre falou: eu nunca vou ser peso ao ministério, porque eu tenho um ofício, eu tenho poder aquisitivo. Eu não estou interessado em fazer a obra por benefício, por aplauso, por algo qualquer. Quem está a servir ao Senhor, está a servir ao Senhor por gratidão. Porque aqui os que fazem pelo contrário não triunfam, param no caminho. Por isso aqui nós vemos algo tremendo na vida de Paulo. Porque o sucesso na vida de Paulo é o chamado e a aprovação por Deus. E se você que tem um chamado, e você que tem colocado a mão no arado, você que tem labutado na obra do Senhor, faça com alegria. Não olhe para o resultado aqui. Se as coisas parecem que não estão dando resultado, o galardão está lá no céu, aonde a traça não corrompe, o ferrugem não alcança, e o ladrão não pode pôr a mão. Tenha certeza disso. Ele é fiel e galardoador. Continue atribuindo com alegria, porque não é fácil. E o descritor ele usa esta pandemia como algo tão real e tão verdadeiro e tão presente nos dias de hoje. Eu abro um parênteses aqui, amados, que é um pouco tão desprazeroso. E como eu disse na fala de antes, Paulo não tinha negócio de fazer negociata, não barganhava com o governo. Os apóstolos eles acabavam de apanhar no sinédrio, julgamento, dizendo: olha, nós já falamos que não era para pregar sobre esse Cristo, fazer esse barulho, essa ruaça. E aí davam os açoites. Agora vão, prometa que não fale. Mas quando eles saíam de lá, eles saíam se abraçando, glorificando ao Senhor, felizes pelas chicotadas, descendo sangue pelas costas, por causa do Evangelho, maravilhados e dizendo: quão gostoso é, está doendo, mas é tão bom, porque é o mínimo que eu posso fazer por aquele que me deu a vida eterna. Será que dá para ter esse sentimento, amados? Se esta água viva ela não estivesse me movimentando dentro de nós, não produzirá este gozo na nossa vida. Por isso que Paulo era diferenciado e nos convida a ser também motivados, cheios desta graça e virtude. Você sabe o que é sair chicoteado, não reclamando, as coisas erradas, mas também não tem apoio, mas também fulano não compreende, mas também as coisas, eu falo, ninguém ouve, o grupo não é assim e tal. Não é assim. Mas cada vez que as coisas não dá errado,
Cada vez que as coisas não fluem da sua maneira, você dobra, se derrama aos pés do Senhor e dá-te graça, Senhor, porque aqui estou, porque sei, porque o privilégio é de ter me escolhido entre milhares e milhares de pessoas. O Senhor me escolheu. Isto é um privilégio, não é uma obrigação. Se você sentir obrigado porque está fazendo alguma coisa, eu não motivo você a abandonar, não. Mas faça um exame de consciência, se vale a pena continuar. Se vale a pena continuar. Porque quando você modificar a forma de pensar, haverá uma graça derramada sobre a sua vida. Imagina quanto Deus é abençoador, irmãos. Experimente isto. Porque Paulo, ele foi tão abençoado por Deus, porque se dependesse esperar dos outros, existia a igreja de Filipos que alguns ajudavam, mas ele mesmo relata: às vezes tive fome, estive frio, estive sem roupa, às vezes não tive aonde dormir. Paulo não precisava passar por isto, mas passou. Oh, aleluia. Sentimos tão minúsculo quando olhamos com a ótica certa para a vida desse homem. Crises espirituais, os confrontos sobre as heresias, eram os pontos mais agulhantes, mais conflitantes na vida de Paulo, porque aonde se manifestavam grupos, e não eram grupos externos, eram internos, os próprios irmãos compatriotas, que armavam tempos e tempos ciladas, onde muitas das vezes Paulo, aquele homem gabaritado, que de fato era um homem honrado, que às vezes tinha que descer à noite, dentro de um cesto, fedendo a peixe, amarrado por uma corda, correndo risco de vida, para continuar pregando a palavra de Deus. E muitas das vezes alguém se coloca tão importante, se coloca em um salto tão elevado, em um ego, se vitimiza tanto. Quem sabe alguém cuidadosamente dizendo: Paulo, me desculpe, Paulo, estou até sem jeito, não tem outro jeito de tirar você, Paulo. Lá fora já está tudo certo, nós descobrimos que vão querer hoje aniquilar você, Paulo, mas nós temos uma rota, uma forma, e essa forma não tem outro jeito, é colocar você nesse cesto, a fedida peixe, Paulo, eu queria de outro jeito. E Paulo: calma, talvez vocês ainda estão no antigo Paulo, fique em paz. Isso é transformação, irmãos. Quando o Evangelho ele adentra e tem propriedade, peculiaridade, autonomia, é diferença, é notória, porque dissipa todo o ego, desconstrói todo o eu, muda, como dizem o adágio, da água por vinho. Aquele contestador, aquele impetuoso, agora calmo, manso, quando tem que ser manso, quando tem que ser bravo. Paulo também era, porque certo momento Paulo ele tem um certo momento de conflito, mas não de descomunhão, mas de pensamento, com Barnabé, quando este queria que João Marcos o acompanhasse
na segunda viagem. E ali, Paulo disse: não, eu não gostaria. Discorda. Porque quando nós precisamos na primeira, ele nos abandonou. Ele era muito jovem. E o peso que era para carregar as mochilas, os alimentos e tudo, ficou para nós dois. Que era para 3 carregar, ficou para nós 2. E nós continuamos. Agora Paulo está pensando, agora que gozar dos frutos, voltar e ver as igrejas. Agora ele está interessado. Quem não teve o zelo para cavar, para arrancar toco, não teve responsabilidade, apreço a obra, agora quer passear e viajar. Paulo tinha zelo, Paulo era responsável. Mas Barnabé, por um outro lado, também tinha outras qualidades, porque eram 2 gigantes. Barnabé já era pacificador, pensando: Paulo, todo mundo tem e merece uma segunda chance, Paulo. Lá ele era imaturo. Ele era imaturo. Mas para Paulo, amados, ele não queria, ele calculava, ele não queria imprevisto. Paulo era tão comprometido com a obra de Deus, tão organizado, que ele não queria imprevisto. Ele não queria correr o risco de uma segunda negativa, de uma desistência, de uma segunda decepção. Ele não abria uma brecha para uma segunda falha. Ele era zeloso demais. E é onde no nosso olhar devemos empreender a observar que é este zelo que nós temos que ter também para a obra do Senhor. De calcular, de analisar, de darmos o melhor, de compreender que é para Deus. E alguns até acham que Paulo ficou muito tempo brigado. Não, continuaram os 2 multiplicando, fazendo a obra do Senhor. Paulo acha Silas e continua fazendo a obra do Senhor. Mas os adventos continuaram, porque mais tarde ele estava numa masmorra, mas Silas, depois de ser chicoteado e amarrado as mãos e os pés, quando nós observamos, amado, a crise espiritual que faz muito mal a muitos, Paulo quase foi morto naquela época por causa da adoradora deusa Diana. Não é diferente nos dias de hoje. Os pregadores de hoje têm medo muitas das vezes do confronto, tem mudado os discursos e a mensagem. Mas Paulo não. Paulo não. Eu louvo a Deus, porque ainda há homens de Deus e púlpitos e igrejas que ainda preserva a única luz e fonte de vida, a palavra de Deus viva nos púlpitos. Em contrapartida, há muitos lugares que não querem ter confrontos que Paulo teve, para minimizar o desgaste, perder algum brilho do seu prestígio, do seu ego, tem pregado aquilo que o povo quer ouvir. Paulo pregava aquilo que libertava as pessoas das prisões, do legalismo, do império, do engano. E por isso lhe custou muitas dores e desgastes físicos. Crises espirituais. Terceiro tópico, amados: a provisão de Deus em tempos difíceis. Devemos confiar em Deus. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo em que fazemos.
Paulo, atormentado, preso juntamente com Silas, por expulsar uma jovem de um certo espírito demoníaco de adivinhação, dava grande lucro aos seus senhores. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo. Juntamente com Silas, ele não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não nos impedirão de ser uma bênção, não impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Ou seja, para Paulo não existia um motivo para pará-lo. Isso nos faz um convite a sempre nos entender. Será, amados, que há algum motivo real para nós termos estagnado, parado? Será que há? Quando nós olhamos o propósito de cada chamada, que não foi diferente na vida de Paulo, porque os dons espirituais que foram conferidos a Paulo, também o Senhor nos convoca para que nós busquemos, e de graça Ele nos dá, mas que nós busquemos. A autoridade Ele nos deu, no nome dEle. Poder nos revestiu, a graça nos foi derramada. Agora o preço. O preço. Que preço, amados? O preço Ele já pagou na cruz do Calvário. Aqui Paulo faz como ele mesmo colocando dentro de si. Eu tinha certeza que tudo que Paulo, nas minhas palavras, descreve isso. E Paulo certamente atribui isso em todas as suas falas, dizendo: por amor ao Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. E muitas das vezes, irmãos, quantas das vezes pessoas têm não só se envergonhado, como envergonhado o Evangelho. Outros não têm pregado o Evangelho nos trabalhos. Quantas pessoas nem é conhecido como cristão. Foi seu tempo, e eu quero crer, amados, que esse tempo existe, para que eu não esteja falando coisa dura nesta manhã. Eu falo foi esse do tempo porque eu vivi esse tempo, e existe também, porque Deus opera em muitos lugares. Deus ainda continua operando. De que a casa da irmã Maria, a casa da irmã Betânia, casa da irmã Chiquinha, e são nomes, codinomes, irmãos, de oração, não tinha sossego. Tempos e tempos batiam na porta: meu filho está doente. O povo já não procurava mais as curandeiras, procurava as mulheres do círculo de oração, procurava os irmãos para expulsar demônios. E hoje eu fico com o sentimento de que nós devemos refletir sobre isso. Parece que as coisas estão em um nível tão meio igual. Não estou dizendo no nível espiritual e carnal, amados, mas há um conforto, uma conformidade, um silêncio. Sabe por que tudo isso na vida de Paulo? É porque a igreja alvoroçava e alguém dava trabalho para Satanás. Satanás tinha trabalho, tinha dor de cabeça.
Aquele tempo Satanás recuava e a igreja avançava. Está na hora da igreja começar a avançar. Avançar no trabalho. Quantas pessoas estão do lado gritando, quantas pessoas estão determinadas a pular da ponte. A semana passada alguém pulou da ponte de Cumbica, eu estava passando na hora, tinha 2 carros resgatando. Graças a Deus que o homem estava vivo, todo quebrado, mas estava vivo. Essa é a realidade. Mas existiam homens, e existem homens, eu creio, que estão sempre orando e dizendo: Senhor, me leva de encontro a estas almas. Sabe por quê, amados? Porque eu não tenho essa capacidade, este dom de enxergar o coração, mas o Espírito Santo tem. E quando Paulo almejava estas almas, ele ia guiado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que a igreja do Senhor tem que caminhar, dizendo: Senhor, me leva a estas almas sedentas, esta alma que está em perigo, que está à beira da morte, esta ovelha que está aí, Senhor, em perigo. E eu pergunto: será que o Espírito Santo não vai levar? Será? E eu abro aqui um parêntese, amados, por quê? Porque muitos pararam de pensar assim e agora começaram a se encolerizar com questões absolutamente bobas, fúteis, que não servem para nada. E há um mar de informações e de contexto histórico real hoje, que é política e tantas coisas controversas ou verdadeiras, não importa, que as pessoas estão simplesmente virando os inimigas, e a igreja parece que estão caminhando nestes pensamentos, estão preocupados com as vidas lá fora. Quantas pessoas estão falando de Jesus e alguém fala: queima ele, Jesus, mata ele, Jesus. Não. Certo dia eu estava até comentando com alguém, dizendo: rapaz, eu vi alguém dizer: rapaz, esse Jean Willis deu um trabalho tão grande, esse deputado deu um trabalho tão grande, um homem só deu um trabalho tão grande, e a mídia fez com que muitos pastores se manifestassem, e alguém com serenidade disse: irmãos, se nós, em vez de ficarmos olhando para esse homem, dizendo: aí, desse demônio, esse tentado perturbador da paz, este louco, se todo mundo levantasse as mãos: Senhor, converte esse homem, tenho particular com ele, Senhor, visita ele, Senhor. Será que o Senhor agradaria, irmãos? Alguém pode perguntar: evangelista Augusto? Irmão, não pergunte, eu não sei, faça. Porque é assim que é o proceder da igreja. É assim que a igreja tem. Porque Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos. E amar é querer a vida. É o querer que nós temos também para Ele. Porque amar os nossos inimigos é manifestar a Ele o quê? Qual é o amor? Qual o sentimento? Eu creio que a igreja, ela vai entrar no contexto dessa história que Paulo viveu. Porque, amados, do jeito que está, não dá. É um evangelho muito confortável, aonde me dá liberdade de glorificar quando eu quero, cultuar quando dá, quando quero, fico dodói,
tomo um pouco de remédio, depois apareço, sumo, fico dodói, apareço, tomo remédio, sumo. Haverá um tempo de compromisso, mas esse compromisso, ardor, choro, humildade, serenidade e compromisso com a obra será em tempos difíceis, não nesse tempo. Isto certamente será um dos grandes avivamentos que afogueará muitos corações que estão inertes. Eu creio dessa forma, pastor Itamar. Eu creio. E concluindo, amados, para que Paulo mostrasse que não tinha medo, estando em prisão, ele tornou-se mais rigorosa as prisões. Ele trataram como malfeitor lá em 2 Timóteo 2:9. Ele já achava dificilmente ele sair dali, daquela prisão. Então ele escreve as últimas palavras, porque ele sabia que não haveria tempo para que venha ter com ele e que comparecesse, porque ninguém na primeira audiência não compareceram. Ele falou: ninguém compareceu. Eu venci, Deus me livrou da boca do leão, mas eu estou certo de que não há muito tempo as acusações que defendeu ali foi o Êxodo, mas estava atrelada desde a acusação de Nero, que vinha arrastando, e como Paulo sendo o cabeça, o líder de tudo isso, o culpado. E Lucas era o único que Paulo havia mencionado, que Lucas foi o único companheiro que não havia abandonado. Lucas sendo como o Espírito Santo, aquele que sempre está escrevendo uma história maravilhosa na tua vida, sempre trazendo um bálsamo dia após dia para a tua alma. E Paulo, ele vai dizendo nas suas últimas palavras, escrevendo: já estou sendo derramado em sacrifício, porque ele sabia que estava em tempo da sua partida. 2 Timóteo capítulo 4:6, ele não deixa o medo destruir seus sonhos, porque o medo, ele tem um poder destrutivo, ele neutraliza qualquer potencial, amados. Neutraliza qualquer potencial. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele, e escreve-lhe acerca das diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e em tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura ter comigo depressa, porque Demas
me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crentenses, e para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja que Paulo, com grande serenidade, não titubia, não estremula, não tremula a sua voz, escreve com convicção, amados, de que o galardão já estava preparado. Ele tinha ciência do cumprimento do seu dever. E é justamente esse sentimento que nós devemos ter, amados. Esta consciência livre de poder saber qual o propósito de que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos chamou, e o papel que devemos desempenhar, e fazermos esta avaliação, amados, em consciência. E se encontrarmos em dívida, porque certamente somos devedores. Por mais que Paulo, até Paulo, se ele falar, ele não poderia, ele jamais ousaria dizer, Paulo, se ele fizesse ainda em outro século, ele não pagaria. Agora compete a mim e a você. Será que temos feito alguma coisa que nos dá um sentimento do dever cumprido, não pago, mas cumprido? Fica esta palavra para o meu e teu coração, para que nós venhamos aprender, colocarmos em prática, despertarmos e sairmos da inércia. O chamado é para todos os nós. Nos alistamos no Evangelho, somos fiéis combatentes do Evangelho. Vamos combater com graça, com o poder que Ele nos deu, com as verdades que Ele nos deu, com propósito, e defendendo com toda a ousadia que o Espírito Santo nos confere. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Deus abençoe o evangelista Augusto, por essa aula maravilhosa. Estamos chegando aqui no encerramento do nosso trimestre, irmãos. Eu quero agradecer a todos os professores, a toda a diretoria, a superintendência, o pastor Itamar, por mais um trimestre abençoado. Os irmãos que têm acompanhado as aulas, presencial, também dos seus lares, também somos muito gratos. Que os irmãos possam continuar firmes, irmãos. Os irmãos que não participaram das aulas, essas aulas têm sido bênção e têm sido gravadas. Os professores estão de parabéns, que só o Senhor possa recompensar pela dedicação, pelo ensinamento. São aulas abençoadas, que os irmãos possam estar assistindo também, para ser edificado. Domingo já vai iniciar nosso próximo trimestre, Eu vou ler aqui o tema da nossa revista do próximo trimestre: a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. É um assunto bem atual e creio que será um trimestre abençoado, irmãos. Se passaram 13 aulas, e aí foi tratado a questão da crise, da diversidade da vida, das provações da vida. E foi muito oportuno, um tema muito atual. E servir ao Senhor, irmãos, não é estar isento das diversidades da vida. A questão não é passar por ela ou passar pela crise, mas de como passar por ela. Nós passamos com o Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Esses homens venceram. Foi tratado 13 personagens, entre Elias, Moisés, José, Esther, Ruth, Ezequias, Jó, Daniel,
entre tantos outros. Esses homens, eles não eram super-homens, esses homens não eram super-mulheres. O que eles tinham de comum era um Deus, fiel, justo e poderoso, e é o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que operou no passado, continua operando no presente. A diferença está em como passar pelas crises, e não de passar simplesmente por ela. A diferença está não de ser jogado na fornalha de fogo, mas de quem está com você. O quarto homem, irmão, está conosco. Essa é a diferença. Porque da fraqueza tiraram força para vencer, diz a Bíblia. Como pode, irmão, tirar força da fraqueza? A nossa força vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. E por isso estamos aqui. Não porque somos melhores do que ninguém, porque o Senhor tem nos dado força. A crise vem para o pequeno e para o grande, para o pobre e para o rico, para o bonito e para o feio. Mas temos o Senhor para nos dar força, para nos sustentar. Essa é a diferença. E hoje vivemos uma das piores crises, é a maturidade espiritual, infelizmente. Quando tudo vai bem, eu consigo adorar o Senhor, mas quando as coisas não vão tão bem, eu não consigo servir ao Senhor. E tem outro detalhe, às vezes eu só consigo servir ao Senhor quando as coisas não vão bem. Irmãos, isso é uma crise de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz: eu sei sofrer, eu sei passar frio, fome, sede, mas também sei passar abundância. Ou seja, quando tudo vai bem, eu consigo servir o meu Senhor. Quando as coisas não vão tão bem, eu consigo servir o meu Senhor, porque eu sirvo não por aquilo, mas eu sirvo porque Ele é o meu Senhor. Que possamos estar firmes no Senhor, independente das crises, irmão, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Quero convidar aqui o pastor Itamar para estar dando os términos, né? Porque eu falo demais, né, irmãos? Encerramento diferente, né? Costumava ter um café especial, ter bolo, mas há um tempo para todas as coisas. E muito em breve teremos também esse momento aí de festa, de comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe a todos. A todos os irmãos, a paz do Senhor. O Senhor abençoe o pastor Augusto, todos que frequentam, aos que assistem ao vivo, né, aos que depois visualizam. Esse trimestre, como foi citado tanto pelo Alex como pelo pastor Augusto, transformando a diversidade em um cenário de milagre, é um tremendo trimestre, né? Eu sempre cito e não vou me cansar de citar sobre a importância da escola dominical na vida de cada crente, né? É um dos trabalhos fundamentais das Assembleias de Deus, assim também como existe na Batista e em outras denominações. Mas foi nesse trabalho em que eu me firmei, em que a minha família se firmou, foi no trabalho da Escola Bíblica Dominical. O poder da palavra, o poder do nosso Senhor e do Espírito Santo, né? De fazer com que o homem se firme os seus passos no Evangelho da salvação. Então, eu recomendo, venha nesse trimestre que vem, está falando sobre a palavra, o poder da palavra, né? Aprender mais, e isso será muito edificante em todos para a glória de Deus, amém? Hoje à noite vai se encerrar, né? 73 anos da Igreja Assembleia de Deus Madureira em Guarulhos. Ontem eu até citei sobre quanto tempo tem a Igreja Piratininga. Nós fizemos 33 anos no ano passado, né? Então é 34 esse ano. Então dá para nós analisarmos que tinha 40 anos a igreja em Guarulhos quando começou Piratininga, né? Aproximadamente. E se falar de data é meio complicado, mas aproximadamente 40 anos que estava em Guarulhos quando começou Piratininga. E fez 34 anos esse ano, para a glória de Deus. Então, venham à noite, tá? Ontem foi uma palavra maravilhosa do nosso irmão Geilson, né? Hoje também está o César pregando, também é um jovem pregador ali do Jandaia, né? Ele é de uma sub do Jandaia. Nós estamos com a programação de estar o Machado Family louvando, e terá o coral unido novamente, né, irmão Socorro? Louvando, foi muito lindo ontem, né? E eu creio que vai continuar sendo, porque é Deus presente, é Deus que opera, é Ele a honra e a glória, amém? Vamos pôr de pé? Às 18h30. Estou preocupado um pouco na quantidade de crente hoje, mas vou colocar na mão do Cláudio ali, ó, para ele falar: irmão, não tem como entrar mais, eu quero ver.
para você. Amém? Não, estou brincando, nós dávamos sempre um jeito, né? Na galeria não fica tanta gente não, igual domingo passado tinha bastante, mas na galeria nós podemos distribuir, né? Como eu disse, se caso vai ficar algum lugar, mas aqui ali já é o lugar seu, né? Mas distribuir os irmãos, até em cima do púlpito, nós damos um jeito para que todos possam ficar em segurança, adorando o Senhor. Então venham, que vieram ontem, podem vir hoje, aí nós vamos ver que não vai ter problema não, tá? Quem está juntinho são famílias, quando não é família fica mais distante, porque a família convive, né? No seu dia a dia. Quem estiver em área de risco, preserve ainda, cuidado, tá? Muito cuidado, eu falo assim, mas temos que estar atento. Já encerrando, porque igual estava falando Alex, falo muito, né? Aqui no Piratininga, graças ao bom Deus, né, nenhuma vida foi ceifada, né? Ou seja, partiu por causa dessa enfermidade. Teve alguns que adquiriram. Tem outras igrejas que tinha 12, 15 pessoas com vírus em um período só. Depois, então quer dizer, proliferou em certas denominações do nosso campo, né? Eu conheço igrejas aí que tinha 15 pessoas infectadas num momento só. Aqui teve um que ficou infectado, ficou em casa, depois ficou outro, e foi, graças a Deus, bem administrado, juntamente com os obreiros, as coisas fluíram melhor para a glória de Deus. Vamos orar e encerrar. Obrigado a todos, superintendência, aos professores, muito obrigado por estarmos juntos nesta obra para a glória de Deus. Muito obrigado mesmo, a honra e a glória seja do Senhor, e quem vai retribuir a todo o esforço de cada um, vem do Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela vida dos obreiros, pela vida dos professores, pela vida da administração da escola bíblica dominical, pelos irmãos em casa, pelos que aqui se fazem presente. Senhor, dá-nos direção para que venhamos trabalhar com amor, com gratidão, a Tua obra, Senhor. Ao nosso irmão, amigo, evangelista Augusto, obrigado pela vida dele, da nossa irmã Socorro, de todos que trabalham na Tua obra, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção a cada dia sobre cada um, como tem feito até aqui, em o nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar no encerramento do trimestre, fim de seu tempo de estudo, vamos lá? Fim de o seu tempo de estudo da escola